Esse é o SUV mais tecnológico e luxuoso da Mercedes-Benz atualmente no Brasil, mesmo não sendo o mais caro ou potente. Esse posto pertence ao G63, que custa o dobro desse aqui. Esse é o novo EQS SUV, é um elétrico de 7 lugares que chega na versão de entrada 450 Plus por cerca de R$1 milhão para brigar com Audi Q8 e-tron e BMW iX. Eu já vou te dar um spoiler, esse aqui é um dos carros mais confortáveis e silenciosos que eu já andei e que tem a maior tela de central multimídia no painel de um carro que eu também já vi. Antes de começar, eu vou te fazer aqueles pedidos de sempre para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, para você baixar o nosso aplicativo que está disponível para Apple e para Android. E claro, para não perder nada do que a Quatro Rodas faz, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado ou clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para fazer a sua assinatura. O desenho desse carro me parece ser o mais bem resolvido entre todos os elétricos da Mercedes, que convenhamos não são uma unanimidade em design. Essas linhas limpas, esses volumes arredondados, esses elementos grandes combinam com as dimensões do EQS SUV. Ele acaba sendo um carro chamativo por um bom lado e ele é elegante. Aqui os faróis, que são bem grandes, são totalmente em LED, tem aquele funcionamento inteligente que à noite ele fica o tempo todo procurando lugares onde ele precisa iluminar, fica iluminando placas. É um funcionamento bem legal, mas sem ofuscar quem está na frente. Ele faz ser uma espécie de quadrado nos carros que estão à frente para não ofuscar. Mas aqui no meio, onde seria a grade, né, é todo fechado, tem essas estrelinhas de 3 pontas para imitar o logo da Mercedes, que inclusive também é muito grande. Nessa parte de cima tem uma faixa de LED que se liga aqui com o farol. O capô, assim como no BMW iX, é fechado, você não consegue ter acesso a nada aqui. Você só tem acesso a uma coisa que eu vou te mostrar daqui a pouco. Aqui do lado, além dos bocais de recarga que ficam lá atrás, só que do lado direito, a gente só tem acesso aqui ao reservatório do limpador do para-brisa. Isso é a única coisa que a gente tem acesso aqui por causa desse capô fechado. As rodas são de 21 polegadas, elas têm esse desenho aerodinâmico com essa borda bem grossa e pneus 275/45. Passando um pouquinho mais aqui para trás, as maçanetas, elas são daquele tipo que ficam embutidas quando o carro está trancado, como é o caso aqui. Agora ele destrancou e elas saem. Aqui dentro ela tem uma iluminação em branco, em LED, e tem também o nome da Mercedes-Benz grafado aqui em alto relevo. A única coisa desse carro aqui que ficou faltando é aquele sistema de sucção das portas, quando você não fecha direito e ela termina de fechar para você. Ele tem de série esse estribo aqui na lateral, só que isso daqui é um problema. Primeiro, porque ele sai muito da carroceria, aí fica um ponto crítico nas manobras, é perigoso você ralar. Segundo, porque ele mais atrapalha do que ajuda. O EQS é um carro baixo, você não precisa de um estribo para subir ou para descer. Então quando você vai sair do carro, você tem que esticar mais a perna, porque senão você vai esfregar a barra da sua calça ali, você vai sujar sua calça, sujar sua perna, e isso, né, não é nada agradável. E terceiro, porque não combina aqui visualmente, é um carro super elegante, tem linhas limpas e do nada tem um estribo ali prateado com uma pegada off-road, sendo que esse carro nem capacidade off-road tem. Agora voltando a falar um pouquinho sobre dimensões, esse carro aqui é muito grande. Ele tem 5,13 metros de comprimento, 2,16 de largura e 1,72 de altura. O entre-eixos dele tem 3,21 metros, isso é maior do que um Caoa Chery Car. E mesmo sendo tão grande assim, ele ainda é 9 centímetros menor do que o EQS Sedan. Então aí você imagina o tamanho que não é aquele carro. E é justamente por ser tão grande assim que ele tem o esterço aqui das rodas traseiras. Elas esterçam em até 10 graus. Isso é bastante, é o maior esterço que eu já vi num carro.
Inclusive, esse esterço de 10 graus é um opcional lá na Europa. Lá ele esterça 4,5 graus e aí você pode pagar mais para ter esses 10 graus. Aqui não, aqui é de série. E isso ajuda muito em manobras, principalmente ali em lugares apertados, em drive-thru, por exemplo. Você vai se sentir bem melhor, você vai correr muito menos risco de ralar seu carro por causa disso daqui. Aqui atrás o visual é bem limpo, tem essas lanternas que vão de um lado a outro. E para abrir o porta-malas, claro, é elétrico, tem botão lá dentro, tem na chave, tem aqui, você apertando o logo, ou então naquele clássico passando o pé debaixo do para-choque. O porta-malas, com 7 lugares armados, tem 195 litros. É bem pouco, né? É um compartimento bem pequeno. Só que aí, com 5 lugares e esses 2 bancos aqui rebatidos, essa capacidade sobe para 645. Aí sim, é um bom tamanho. Para rebater aqui, é mecânico, né? Tem aqui um botãozinho que você empurra e depois empurra o banco lá para frente. E aí tem aqui 2 botões que você controla os bancos lá da segunda fileira. São elétricos, né? Eles vão lá para frente para você poder deitar esses bancos aqui. Bom, então agora eu vou te mostrar como é lá dentro, como é a acomodação em cada uma das fileiras. Mas primeiro eu vou te mostrar como é o acesso para a terceira fileira. Vamos lá? Para entrar aqui não precisa de grandes malabarismos, começando por essa porta, pela abertura da porta, que tem um ângulo muito bom, inclusive para quem vai aqui, ajuda no conforto de todo mundo. Aí para ter acesso à terceira fileira, tem aqui um botãozinho em cima do banco que você puxa e deixa a mágica acontecer. Ele vai para frente, o banco da dianteira também já foi um pouquinho para frente, né, o do motorista. E aí ele te dá o espaço para você entrar. E aí sim. E aí quando você tá aqui, você aperta de novo esse botão aqui. Ele vai voltar. Você tem que ficar segurando. Ele volta assim, nessa posição, meio que pré-definindo um espaço para quem tá aqui. Porque se ele voltar tudo, aí esquece, não tem como ficar. Você vai ficar super apertado. Do jeito que ele para aqui, o espaço é suficiente. Tem 2 dedos aqui bem apertados, mas dá pra levar, dá pra fazer um trajeto mediano ali. O resto aqui é confortável, tem um bom espaço lateral, bom espaço para ombros, cabeça. Se você for um pouquinho maior do que eu, tenho cerca de 1,75, já vai ficar um pouquinho apertado, vai pegar um pouquinho aqui do lado, que meu cabelo tá pegando um pouquinho. Tem apoio para braço, tem até um porta-objetos aqui, o porta-copos, 2 portas USB, 2 USB-C e tem ainda saída de ar-condicionado, que é muito importante aqui, porque isso daqui parece quase que uma estufa. Mas é uma convivência até que ok aqui. Mas lembrando, você vai precisar negociar um pouquinho de espaço com quem está ali na frente. Esse aqui é o espaço para quem vai na segunda fileira, de acordo com aquela posição pré-definida que eu mostrei agora há pouco lá atrás. Quando você volta o banco, ele para automaticamente aqui. Só que dá para ficar muito melhor, e aí você joga todo o banco para trás. Os ajustes aqui também são elétricos, assim como lá na dianteira. Esses comandos do banco aqui são sensíveis ao toque, é só você relar aqui na posição que você quer, que eles se ajustam. E essa daqui é a posição de maior conforto. Aí tem muito espaço, dá para você cruzar as pernas e viajar tranquilamente. Caso um terceiro ocupante queira vir aqui, dá tranquilamente também, porque o assento central é largo, não temos túnel ali no assoalho, o assoalho é totalmente plano. E aí a gente tem os mimos, tem 2 zonas de ar-condicionado aqui para trás, 2 zonas exclusivas, independente das 2 lá da frente, então quer dizer que esse carro tem 4 zonas. Tem as saídas de ar aqui no meio e aqui na coluna. Tem ainda o mesmo padrão de acabamento lá da dianteira, né, que esse material Napa, que a Mercedes chama. Tem no apoio de braço, tem iluminação, tem sistema de som. Só ficou faltando aqui atrás ventilação, aquecimento e massagem nos bancos, porque
Vamos considerar que esse carro aqui tem um perfil executivo e vai levar muito chefe aqui. Mas esses itens só estão disponíveis lá na frente, eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles daqui a pouco. O interior é o ponto alto do EQS SUV porque ele é bem impressionante, ele é bem futurista e aqui tem bastante coisa para falar, então fica aí porque eu te garanto que vale a pena e tem muita coisa legal aqui para ver. Inclusive eu percebi durante esses dias que eu tô com o carro que o pessoal dos carros ao lado para e fica tentando olhar aqui dentro, principalmente à noite, porque dá pra ver esse monte de luzes, essas telas, ele chama bastante atenção mais do que o exterior. Ele tem essa parte central aqui, toda plana, em preto brilhante, que é rodeado por luzes. Então tem as luzes em cima, que aqui correm pelas portas, tem luz indireta aqui embaixo, tem aqui em cima, tem nos pés, aqui nesses porta-objetos no meio, nos porta-objetos aqui das portas. É luz para todo lado, mas você consegue controlar do jeito que você quiser. Você consegue diminuir a intensidade, aumentar, você consegue até desligar se for o caso, se você não gostar desse monte de luz aqui que na real parece estar uma balada. E aí também tem as configurações de cores. Você vem aqui no sistema, você consegue deixar com uma cor só, todo o interior de um tom só, ou então tem aqui várias combinações já pré-definidas pelo carro. Então tem essa que combina amarelo, azul, branco, tem outros tons de amarelo, rosa. Eu vou deixar essa daqui, que mistura rosa, roxo e azul, e repara que ela vai mudando com o tempo. Ó, aqui agora tá ficando mais rosa, lá está mais azul, vai olhando conforme o vídeo for passando que você vai perceber que vai mudando. Ó, já tá mais azul. Enfim, e essas luzes não são só de enfeite, elas também interagem com alguns equipamentos e com alguns alertas. Na frenagem de emergência, quando o carro acha que você vai bater no carro da frente, pisca tudo vermelho aqui. Se ele acha que você vai invadir a faixa ao lado, vai piscar vermelho do lado que for esse alerta. Ou então se tiver um carro ao lado e eu der seta, ele vai piscar vermelho também desse lado. No ar-condicionado, se eu aumento a temperatura, dá uma olhada, ele corre uma luz vermelha lá de cima até aqui no canto. Se eu diminuo a temperatura, ele corre em azul. Então assim, tem essa interação bem divertida. O que também chama bastante atenção são essas três telas. Essa aí do quadro de instrumentos e aquela ali na frente do passageiro tem 12,3 polegadas. E essa central aqui tem 17,7 polegadas. É a maior central multimídia que eu já vi num carro. É exatamente o mesmo tamanho do EQS Sedan. Mas aqui o funcionamento delas é independente, o quadro de instrumentos tem vários tipos de visualização, a multimídia é super completa. E ali, aquela tela à frente do passageiro, eu consigo selecionar por aqui o papel de parede que eu quero ver ali. Então tem vários tipos de imagem. Deixa eu ver aqui. Então aqui são as várias imagens que eu consigo selecionar. E ela funciona quase que como uma central multimídia, quase que como uma extensão da central multimídia. Mas isso só o passageiro consegue mexer. Se, por exemplo, agora não tem ninguém aqui do meu lado, ó, eu não consigo mexer, ela fica bloqueada. Quando senta alguém, ele detecta pelo banco e aí ele libera a tela ali para mexer. Isso, claro, é por segurança, até não precisa mexer lá, eu tenho tudo aqui mais perto. O passageiro também consegue assistir a alguns conteúdos ali, vídeos, mas quando eu estou dirigindo aqui e eu olho para aquela tela, uma câmera vai detectar que eu estou olhando para lá e vai reduzir o brilho, também por segurança. Aí vai gerar uma briga aqui com o passageiro, então é melhor que eu não me distraia e continue olhando aqui para a pista. Aqui dentro ainda tem o sistema de som da Burmester, que é de altíssima definição, é um som muito bom, com graves muito bons. Teto solar bem grandão, que é só eu passar o dedo aqui, que ele abre, é sensível ao toque, aí eu passo para voltar, ele volta. Tem câmera 360 com visualização 3D e o navegador nativo tem realidade aumentada. Quando eu estou num percurso e eu preciso virar, por exemplo, a próxima esquerda, ele vai ligar a câmera lá da frente e vai desenhar uma seta entrando na rua que eu preciso entrar. Como eu falei lá atrás, os bancos dianteiros têm alguns mimos exclusivos. Tem aquecimento, tem ventilação, cada um com 3 níveis diferentes. E aí aqui a gente tem vários tipos de massagens.
massagem clássica, massagem em onda, massagem quente, que ele faz a massagem e esquenta ao mesmo tempo. Então isso daqui é um agrado muito grande para quem está aqui na frente. Tem ainda aqui alguns ajustes que você pode fazer no banco. Então na lombar você tem um gráfico aqui de onde você quer ajustar aqui a lombar, se mais para baixo, se mais para cima, se menos, se mais. É uma coisa muito louca isso daqui. Nesse nível de ajuste eu nunca tinha visto. Apoio lateral você também consegue ajustar, o banco fica mais apertado ou fica mais solto. Aqui no 0 é o mais solto, se eu coloco no 10 ele fica bem apertado. E para fechar ainda tem essa almofadinha aqui no encosto que dá até vontade de dormir. Bom, tem aqui outra coisa interessante, esses modos de energia, Energizing Comfort. Eu não entendi direito para que eles servem, eu acho que é para quando você para carregar o carro e coloca isso daqui para relaxar. Tem vários tipos, tem esse ar fresco, que aí eu clico aqui, ele vai passar lá no passageiro também. Ele muda todo o clima do carro, você está vendo ali as luzes mudaram, ele ligou a ventilação aqui do meu banco e ele passa esse filminho que você aumenta aqui. Ele fica um esquema de som bem legal. E aí você volta, o banco tá até tremendo aqui agora. Tem vários outros tipos, tem calor, conforto, barulho do mar, chuva de verão. Esse de floresta aqui é bem legal, parece que você tá numa floresta. Você coloca na tela e... tem até um pica-pau. É isso, eu não sei exatamente para que serve, mas é bem interessante de mostrar para o vizinho. E aí esses modos aqui você consegue deixar por 10 ou 20 minutos ou parar a qualquer momento. Bom, aqui é isso, tem muito mais coisas, esse carro é extremamente completo, mas se eu for ficar falando de cada detalhe desse vídeo aqui vai ter 1h30 e a gente sabe que não é o caso. Então o principal é isso. Agora eu vou te contar sobre mecânica, sobre como é dirigir esse carro e o mais impressionante que é a autonomia dele. Vamos lá? O EQS 450 mais ou 450 Plus é a versão de entrada desse carro aqui em qualquer lugar do mundo. É a versão mais barata, à venda na Alemanha, por exemplo. Ele tem um motor só lá na traseira, então quer dizer que esse carro ele é tração traseira, ele não é um SUV de tração integral, ele não tem nenhum modo, nenhuma aptidão para o off-road. Esse motor elétrico lá na traseira tem 360 cavalos de potência e 59,6 kgfm de torque. São esses números responsáveis por mover esse carro muito grande, tem mais de 5 metros de comprimento e mais de 2.600 quilos. Só que, apesar desses números, ele não faz feio não. De acordo com a Mercedes, ele vai de 0 a 100 km por hora em 6,7 segundos. De novo, é um número suficiente, considerando os outros dados que eu acabei de te passar. A velocidade máxima é limitada em 210 km por hora. As acelerações desse carro são muito boas, principalmente no modo Sport, né, que é um modo que ele vai ficar mais solto. Tem ainda o modo individual, que você configura diversos parâmetros ali de acordo com o que você quiser. Tem o Comfort e tem o Eco, esses dois ele fica um pouquinho mais amarrado, mas é justamente para preservar ali a bateria, preservar a autonomia. Mas ele é bem mais ágil em retomadas. Você pisa, ele dá, ele faz você colar no banco, né, como a maioria dos elétricos. Só que nas saídas, a partir da inércia ali, quando você está parado e sai, aí ele é um pouco mais progressivo, porque aí ele sente bem mais o peso desse carro. Mas o ápice desse carro está na autonomia. Ele tem uma bateria de 108,4 kWh, é uma bateria muito grande, que aceita recargas de até 200 kW. Também é uma recarga bem potente, e aí isso reduz bastante o tempo ali que você leva para recarregar. De acordo com o padrão do Inmetro, que é um padrão pessimista, vamos falar bem a real, ele faz 411 quilômetros de alcance ali, né, de alcance projetado. Mas na realidade esse número é bem maior.
no padrão WLTP, a autonomia passa dos 670 e esse é um número bem mais real para esse carro aqui. Você roda e dá para ver que a bateria vai durando mesmo. Com cerca de 98, 99% de bateria, ele marcava aqui no painel mais de 650 km. É um número bem impressionante e que supera dos seus principais rivais ali da Audi e da BMW. E também, como todo elétrico, ele tem aquele sistema de regeneração, né? Que quando você solta o pé do acelerador, ele já vai parando sozinho. Aqui são 3 níveis, 2 na verdade. Porque um é regeneração desligada, você pisa, solta, o carro meio que continua na banguela. Tem a recuperação normal e a recuperação forte. Essa forte, o carro chega a parar mesmo. E esses modos são selecionados aqui pelas aletas atrás do volante. Claro, não são para trocar marcha, são para selecionar esses níveis. Mas eu estranhei que no modo mais forte, o pedal do freio é acionado mesmo. Eu estou dirigindo aqui e aí quando eu solto o pé do acelerador, o pé do freio abaixa, como se alguém estivesse freando, mas não sou eu. Então se eu quero frear um pouquinho mais, eu vou com o pé para o lado, eu não vou achar o pedal do freio, porque ele já vai estar quase lá embaixo. E me causou um estranhamento ali, não achei muito intuitivo. Por falar em freio, esse talvez seja um dos únicos defeitos do EQS SUV. Porque quando eu tô com essa recuperação, essa regeneração desligada, eu vou pisar no freio e eu sinto que ele precisava ser um pouquinho mais sensível. Ele só vai aparecer lá no fundo. Então isso às vezes causa algum sustinho ali que você tá freando leve e o carro da frente tá chegando mais perto. Aí você tem que dar aquele pisão um pouquinho mais fundo. Eu acho que para um carro desse tamanho, isso precisaria ter um pouco mais de sensibilidade, o freio aparecer um pouco mais cedo. Agora falando sobre dirigibilidade, esse carro aqui é um dos mais macios e confortáveis que eu já andei. A suspensão dele é a ar, pode subir até 4 centímetros, de acordo com o modo selecionado aqui, ou você pode subir até aqui pela central mesmo, independente do modo. E ela é extremamente macia, você passa por asfalto ali mais prejudicado, mais buraqueira ou até paralelepípedo, que a gente ainda encontra em alguns lugares, ele simplesmente ignora. Ele passa ali, você vai sentir que está passando numa área um pouquinho mais esburacada, mas não vai ser desconfortável, não vai dar pancada, nada disso. A carroceria vai dar uma balançada, não é aquele tipo de carro que a suspensão trabalha sozinha e o carro fica ali bem estável, a carroceria vai balançar, mas isso não é desconfortável, é um balanço suave, um balanço até macio, então faz todo sentido até pelo tamanho do carro, pela altura dele. A direção também é bem adequada para o tamanho, para o peso do carro, ela é até um pouquinho pesadinha aqui, mas não é desconfortável, muito pelo contrário, é uma direção que chega a ser até prazerosa aqui. E junto a tudo isso tem o isolamento acústico desse carro. A Mercedes já sabe muito bem como fazer um bom isolamento acústico, mas nos elétricos ela tem levado isso, parece que ainda mais a sério. Até porque, né, a gente precisa de isolamento melhor no carro elétrico para não ficar ouvindo suspensão, não ficar ouvindo barulho de vento. E aqui ele não faz barulho de vento, você não ouve o que está acontecendo lá fora direito. É excelente. O EQS 450 Plus chega importado dos Estados Unidos por R$ 998.900. Claro, a gente está falando de um carro de R$1 milhão que está muito longe da esmagadora maioria dos brasileiros. Mas considerando o mercado, nem é tanto assim para o nível de luxo, conforto, tecnologia que esse carro aqui oferece. Falta um pouquinho de potência? Falta, mas também não é um problema, ele dá conta, principalmente quando a gente considera que é uma versão de entrada. Ele também não é tão caro quando a gente considera os próprios carros da Mercedes-Benz, que cobra mais de R$400 mil por um Classe C. Então, esse daqui me parece ser o carro mais versátil e o melhor elétrico da Mercedes no Brasil. Agora me fala o que você achou desse gigantesco aqui.
Gostou? Achou que compensa? Fala pra gente aqui nos comentários, que claro, a gente tá sempre de olho. E não esquece também que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!